Olá, amados e amadas! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos. Mas antes de ir ao tema de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar este vídeo e se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e faça parte desse canal. E que Deus lhe abençoe. E agora vamos ao vídeo de hoje. Boa tarde, meus amados e meus irmãos. A nossa nova reflexão de hoje é sobre as lagartas processionarias. E nós começamos assim. Jean-Henri Fabre, naturalista francês, ao estudar um grupo dessas lagartas, induziu-as a se movimentar em torno de um grande círculo. Ele pressupunha que depois de algum tempo, as lagartas perceberiam seu caminho circular e ficariam cansadas da marcha inútil e partiriam em uma nova direção. Mas não foi o caso. Pela força do âmbito, esse círculo vivo continuou a se arrastar ao redor do vaso, vez após vez, dia após dia, mantendo a mesma velocidade. Uma porção de comida foi colocada ao lado do vaso, em plena vista das lagartas, mas fora do alcance do círculo. Mesmo assim, elas permaneceram em sua vereda por 7 dias e 7 noites, numa marcha e rumo à morte. As lagartas processionarias estavam seguindo sua experiência passada, instinto, hábito, procedência, costume e padrão normal. Mas não adiantou nada, pois elas estavam seguindo os rastros das cegas e terminaram circulando até morrerem. Amados, vejam só o que essa reflexão nos traz na tarde deste dia. Veja que, por mais que este cidadão tentou fazer com que elas saíssem do círculo, elas não saíram. Elas permaneceram caminhando uma após outras. E veja que passaram-se dias e elas não saíram da reta, daquele círculo e daquela caminhada se arrastando por aquele círculo. Sabe, amados, tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não entendemos. E às vezes tem que alguém aparecer nas nossas frentes para nos orientar e nos ensinar. Porque no mundo em que a gente hoje vive, tem muitas pessoas que na verdade se apoiam às experiências. E muitas vezes a experiência é bom, certo? Mas não existe a experiência sem a força. O que é que eu quero falar com isso? Eu quero falar que a experiência é a idade e a força é a juventude. Então, amados, olha só, vamos refletir um pouco agora sobre esta reflexão. Vejamos o seguinte, veja o que está escrito no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu seu evangelista São Mateus, no capítulo de número 15 e versículo de número 14, que está escrito mais ou menos assim. Olhem só, escutem o que eu vou falar. Versículo de número 14 do capítulo 15 do Evangelho de Jesus, que segundo escreveu seu evangelista São Mateus, está escrito desta forma: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, amados, vejam só, quer dizer, tem pessoas que
têm experiência, acreditam na sua experiência, mas muitas vezes, na maioria, eles são cegos. Eles não enxergam o outro lado da história. Eles só acreditam nas suas próprias experiências. E quantos monumentos já foram destruídos? Quantas construções já vieram a pique? Quantas residências e vias que são construídas, elas se deterioram. Por quê? Porque muitas vezes, amado, a experiência faz com que seja construído, seja com que venha executar aquela tarefa que foi delegado a ele ou a ela, mas as consequências, muitas vezes a experiência não vê, porque lá na frente, dias, meses, anos, décadas, certo? Meio século, chegarão as consequências, e é isso que a experiência ela não enxerga. Veja que as largatas, elas eram cegas, as que estavam guiando, as que vinham atrás, e elas continuavam circulando, até perderem a vida. Então, queridos, você que está me ouvindo na tarde deste dia, não deixe que a sua experiência faça você ficar cego, para você não ver as consequências das coisas que poderão vir daqui a dias, meses e anos. Peça a Deus para que Deus ele coloque sobre a sua visão o colírio do Espírito Santo, para que esse colírio, eu apelido, é uma palavra, uma forma de eu crer e acreditar, que esse colírio que eu coloco como Espírito Santo sobre a sua visão vai clarear a sua vista, e você vai não somente com as suas experiências galgar degraus e chegar ao denominador comum, como também você vai conseguir enxergar além, tá entendendo? As consequências que poderão vir, e você vai se precaver antes das consequências chegarem. Você tem que pedir a Deus para você ter a visão de águia, você ver além do alcance, certo? E quando você enxergar as consequências, você se policiará, você se adaptará às consequências que poderão chegar através das suas experiências. Então, coloque essa ação, ou seja, essa reflexão em ação e em evidência na sua vida, e acredite e creia que o Senhor Jesus não vai deixar você, através da sua experiência, ter uma cegueira espiritual, mas Ele vai abrir a sua visão, Ele vai ampliar a sua visão, e você não só vai enxergar as experiências que você tem na vida, mas também as consequências que poderão vir, e você se preparará, se policiará para poder vencer e superar todos os obstáculos que vierem através das consequências. Amém, amados? Então, pense bem nisso e que Deus lhe abençoe. E nada mais a falar, eu, o bispo capelão Sérgio Ferreira e a minha digníssima esposa, a missionária Juliana, nós deixamos uma boa tarde e a paz do Senhor bem calorosamente para todos vocês. Amém e graças a Deus.